Oi, irmãos, eu vou ter que recomeçar aqui, mas eu vou aproveitar a primeira parte, é que é terrível, né? Ai, o diabo não dá sossego, não. Eu estava gravando, né, e entrou uma chamada, e eu fui rejeitar, acabei aceitando. Aí interrompeu a minha gravação. Mas então, vocês já viram aí, né, ficou uma parte aí de 15 minutos mais ou menos, mas já estava com a minha oração, e agora eu vou dar continuidade aqui, aí vocês assistem o resto. E queira Deus que não toque mais esse telefone, é triste. Mas vamos lá. Então eu estava falando que Moisés, quando ele escreveu o Pentateuco, não só Gênesis, o Pentateuco, ele escreveu nos 40 anos que o povo de Israel ficou vagando no Egito. E é interessante que a gente ouve isso, né? O povo ficou vagando no Egito, parece assim que eles não acertavam o caminho, não sabiam, né, qual era o caminho para entrar em Canaã. Mas agora, lendo assim com mais calma, né, e lendo as anotações que eu tenho na minha Bíblia, os comentários, eu estou aprendendo uma série de coisas. Estou aprendendo que Deus é que não deixou que eles encontrassem um caminho. Muitas vezes já estavam até, tem uma passagem que eu estava lendo, que eles estavam na porta de Canaã. E eles fizeram besteira, aí Deus fez eles, volta, agora vocês vão voltar para o deserto. Olha, foi naquela passagem onde Deus falou para eles, né, aquele episódio de Jericó, que eles foram lá espiar, e os 12 espias, 10 disseram que não era uma terra, que era uma terra boa, mas que os que moravam lá eram superiores a eles e que eles não iam conseguir entrar. Então, olha só como que acontecem as coisas, né? Então, Deus fazia com que eles voltassem. Não, vocês não vão entrar agora não, até se vocês aprenderem. Então, é muito interessante. Nesses 40 anos que Deus os fez vagar pelo deserto, Moisés resolveu escrever um livro que depois se desmembrou ou foi completado, é melhor dizer assim, em outros 4 livros, porque um só não foi suficiente para dar para o povo de Israel o que Moisés pretendia, ou o que Deus tocou em Moisés para que Moisés fizesse. Então, vamos lá. Ele escreveu durante os 40 anos de peregrinação, né, de viagem, e nesses 40 anos, Moisés entendeu que ele tinha que relatar, porque Deus em todo momento não os abandonou, mas Deus se revelou a eles, a começar com a providência da saída deles do Egito, né, com aquelas 10 pragas. Então tudo isso Moisés falou assim, poxa, eu tenho que escrever isso, eu tenho que relatar isso para que as nações, as gerações futuras saibam tudo que Deus fez por nós, né, como Deus sustentou-nos durante esses 40 anos, até mesmo enviando o maná, o pão que caiu do céu, né? E outros sinais e prodígios, quando o povo reclamou, também já estamos enjoados desse maná, porque só dá para fazer bolo, e etc, e tal, e nós estamos com saudade da comida do Egito. Aí Deus falou assim, tá bom, Moisés, eu vou mandar carne para esse povo, porque eles estavam reclamando da falta de carne, vou mandar carne para esse povo. E até Moisés ficou assim, mas Senhor, o que é isso? O Senhor vai mandar carne para essa multidão que está aqui? Como que o Senhor vai conseguir, né? Vai matar todos os búfalos, vacas, bois que existem no mundo para dar carne para esse povo? E Deus falou assim, tá bom, Moisés, então você também vai ver. E no dia seguinte Deus mandou tantas codornizes que a Bíblia diz que elas ficaram em montões, formaram montanhas de codornizes mortas para que o povo pudesse comer. E Deus falou assim, eles vão comer até enjoar, até a carne na boca deles trazer assim náuseas para eles, trazer enjoo de tanta carne que eles vão comer. Então tudo isso foram sinais e prodígios que Deus estabeleceu usando a autoridade que ele deu a Moisés. É muito interessante isso, né? Todos esses atos Deus fez através de Moisés, e foi Deus que deu autoridade a ele para que ele pudesse
promover, né, esses prodígios, esses sinais que vinham da parte de Deus. Nós temos convicção bem clara de que, pelo menos, não vamos garantir os outros, mas pelo menos Deuteronômio foi escrito quando eles já estavam na porta de Canaã, já iam entrar na terra prometida, faltava muito pouco. Aí Moisés faz o quê? Ele escreve Deuteronômio, às vésperas da entrada na terra prometida. Moisés, ele já sabia que ele não ia entrar na terra prometida. Gente, eu estava lendo aqui Deuteronômio, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui, que eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou abrir uma janela. Mas eu fiquei muito tocada com isso. Falou muito comigo, meus irmãos, porque eu falei assim, se Deus fez isso com Moisés, eu estou perdida. Se Deus fez e falou desse jeito com Moisés, não tem esperança para mim, sabe? Ainda bem que nós estamos no período da graça, né, meus irmãos? Porque senão, nenhum de nós era desistir. O que vocês querem ver? Eu vou ler, está marcado ali. Aqui, olha, deixa eu falar para vocês, deixa eu ler para vocês. Deuteronômio capítulo 3, versículos 23 até o 29. Primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês é que Deuteronômio, o livro, né, esse nome, eu já falei para vocês, que o nome dos livros do Pentateuco, eles têm a ver com o que está sendo relatado, né? A tradução literal do começo do texto de Deuteronômio em hebraico são estas as palavras. Então, Deuteronômio significa são essas as palavras, ou também elas podem significar segunda lei, ou a segunda vez que a lei foi ensinada. Porque Deuteronômio vai repetir praticamente Gênesis, Levíticos e Números. Não Gênesis, que é mais criação, mas Levíticos, especialmente Números, vão estar aqui em Deuteronômio, que é a lei. Deuteronômio, ele repete tudo que Deus deu a Moisés para falar com o povo com relação aos rituais, às festas, às leis, né, que eles tinham que obedecer. Então, olha só, já adiantei Deuteronômio, quando a gente for estudar Deuteronômio, já não preciso falar sobre isso. Deuteronômio, no capítulo 3, abra sua Bíblia e leia. Leia com calma, leia com temor, igual eu fiz a minha leitura hoje, e me tocou profundamente, eu até escrevi aqui, misericórdia. Olha só. Tem um subtítulo, diz assim, o pedido de Moisés para entrar em Canaã. Também eu, Moisés escrevendo, também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo, porque ele vem relatando, desde quando nós saímos do Egito, passamos por essa cidade, por aquela, parará, e chegamos em tal lugar, e houve essa guerra, e tal, e tem aquela que Deus falou que não era para a gente guerrear, e ele vem contando tudo de novo. Que já tinha relatado. Aí ele diz assim, também eu nesse tempo implorei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Aqui ele está, Moisés está aqui contando para o povo o que ele tinha pedido, que a gente vai encontrar, acho que lá em Números, se não me falha a memória. Né? Quando isso aconteceu, agora ele está dizendo, quando aconteceu isso, quando nós estávamos assim, eu também nesse tempo implorei ao Senhor e disse isso, né? Pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Olha, agora presta atenção, peço-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês. Ele contando para o povo. E não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, basta, não me fale mais nisso.
Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anima-o e fortaleça e tal, e aí ele continua confirmando que Moisés não vai passar. Quando isso que aconteceu? Está lá em Números 27, a partir do versículo 12, quando Deus falou para Moisés: Moisés, porque eu mandei você falar com a rocha para sair água, e você bateu na rocha, você não vai entrar na terra prometida. E agora ele está contando aqui com detalhes, o que ele não contou lá, ele está contando aqui agora com detalhes para o povo, que ele chegou a pedir, a implorar a Deus: Senhor, me deixa passar o Jordão, porque passando o Jordão já estaria em Israel hoje, estaria na terra prometida. Aí o Senhor fala para ele: basta, não me fale mais nisso. Suba ao monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Eu fico arrepiada, meus irmãos, porque Jesus, olha como Deus fez com Moisés. Tá vendo? E a gente acha assim: eu já tô no céu, o céu já é meu, tá, ninguém me tira. Não, Moisés não perdeu a salvação não, tá, gente? Tá? Não entra nessa que, então Moisés perdeu a salvação. Não perdeu a salvação, mas ele não entrou na terra prometida, na terra que Deus prometeu que daria para os descendentes de Abraão. Ele não entrou, ele perdeu esta bênção. Mas nós vamos encontrar com Moisés lá no céu. Tá bom, gente? Então, o livro de Deuteronômio, quando Moisés escreveu, que ele foi fazer um apanhado, especialmente das leis, das determinações para o povo quando chegasse na terra prometida, ele foi escrito às vésperas. O povo, você vê aqui que Moisés, né? O Senhor fala para eles: você não vai passar o Jordão, dando a ideia que o Jordão já estava ali pertinho deles, né? Você não vai passar. Então foi a véspera da entrada. Moisés, ele já sabia que ele não ia atravessar o Jordão, que ele não ia entrar na terra prometida, mas ele se humilhou, ele aceitou a vontade de Deus, e neste livro de Deuteronômio, quando ele já está, né, o povo já está prestes a entrar na terra prometida, Moisés faz 5 discursos. 5 discursos quando eles estavam ali na planície de Moabe, à beira do rio Jordão. Era só atravessar. Quando eles estavam à beira do rio Jordão, tá, nas planícies de Moabe, Moisés, antes do povo entrar, porque ele não entraria, ele faz 5 discursos ali, tá? Se atravessassem o Jordão, do outro lado estava Jericó, que né, hoje a gente já sabe que faz parte das terras de Israel, não é isso? Então ele fez 5 grandes discursos que estão aqui no livro de Deuteronômio, não é em Gênesis, eu falei aqui, mas é em Deuteronômio. Estão no livro de Deuteronômio. Com qual objetivo Moisés fez esses 5 discursos? Moisés estava preparando o povo de Israel para que eles pudessem entrar na terra prometida. Preparando o povo para entrar na terra prometida. É chamado então de Deuteronômio por quê? É uma combinação de 2 palavras gregas que significa, no grego significa repetir a lei, ou a lei de novo, né? Em grego significa isso. No hebraico, acabei de falar com vocês, já esqueci. No hebraico significa, são estas as palavras, ou a segunda lei, que é a repetição da lei, tá? Então é isso aí. Por que Deuteronômio significa isso? Na palavra grega significa repetir a lei ou lei de novo. Porque Moisés repete tudo o que ele disse desde Gênesis até Levíticos, no que diz respeito às ordenanças de Deus. Então ali, quando ele está prestes a entrar na terra prometida, não ele, mas o povo, quando todo o povo estava se preparando para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, Moisés ergue a sua voz e faz esses 5 discursos.
É mais ou menos nessa ocasião que ele escreve o último livro, que é Deuteronômio. Gênesis foi escrito um pouco antes também, tá? Um pouco antes dele fazer esse discurso e de escrever Deuteronômio, ele já tinha escrito o livro de Gênesis que nós estamos estudando hoje. Agora, o que nos interessa aqui? Com que propósito, então, Moisés, que não entrou na Terra Prometida, teria tido o trabalho de escrever esses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, num deserto, escrever num deserto, preparando o povo às vésperas de entrar na Terra Prometida? Essa é a grande pergunta. Por que Moisés escreveu isso? Por que Moisés se deu o trabalho de, no deserto, passando momentos, né, difíceis, de dia um sol de matar, à noite um frio tremendo, né? E Moisés ali escrevendo, às vésperas do povo entrar na Terra Prometida, preparando o povo. Qual era o objetivo? Muito bem. Nós podemos pensar aqui, é o estudo, né, que eu estou acompanhando, em várias razões, sem entrar na questão divina, de que o plano de Deus era que tudo isso fosse registrado para a história, para que nós hoje, né, que estamos aqui, pudéssemos tomar conhecimento da criação do mundo e de tudo mais. Bom, sem pensar neste lado que é verdadeiro, né? Tá bom, nessa questão divina, tá certo. Sem pensar nisto, tá? E então, sem entrar nessa perspectiva divina, vamos pensar quais seriam, humanamente falando, as razões pelas quais Moisés teria escrito esse livro aqui, tá? O Pentateuco como um todo, mas o livro de Gênesis. Nós podemos apontar algumas razões. Primeira delas, e essa é muito importante você entender, Moisés precisava reorientar a visão de mundo dos israelitas. Mas por que isso? Então vamos lá. Quantos anos os filhos de Abraão passaram no Egito? Eu mesma pergunto, como dizia meu professor de português, o que me sugere esse problema? Eu mesmo respondo, então eu vou fazer igual ele. Quantos anos o povo de Israel passou escravo no Egito? 400 anos. Presta atenção. E agora eles saíram do Egito e estão caminhando no deserto com Moisés para chegar na Terra Prometida. Uma grande parte já tinha morrido, né? E aí Moisés resolve então escrever, tá? Por quê? Porque nesses 400 anos que eles foram escravos lá no Egito, eles tinham aprendido a ver o mundo na ótica dos egípcios, tá certo? Lá na escravidão do Egito, eles tinham adorado os deuses egípcios. A ótica de visão deles era a ótica dos egípcios. O conhecimento que eles tinham de divindade era o conhecimento que os egípcios foram passando para eles. Porque 400 anos, quantas gerações, quantos dos filhos de Abraão entraram ali, né? Quantos, aí já são os filhos de Jacó, quantos entraram ali e morreram? E gerações que nasceram ali e morreram, e nasceram e morreram. Então, eles aderiram aos costumes egípcios. Eles tinham adorado, por exemplo, a natureza, porque os egípcios adoravam o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os pássaros. Era uma loucura. Os deuses, né, que eles adoravam, né? Então, o povo de Israel, esse povo que está aqui com Moisés, eles tinham perdido o conceito do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Deus de Israel. Eles tinham perdido isso. Em 400 anos que eles estavam ali, Deus não se manifestou para eles. Deus não se manifestou. Deixou que eles sofressem os percalços da escravidão e fossem até maltratados.
Entendendo? Então o conceito de um Deus vivo, do Deus poderoso, eles não tinham. Eles não tinham. O máximo que eles viram da glória de Deus foi no momento, né, que o faraó se negou a deixar o povo sair e Deus mandou as 10 pragas. Foi ali que eles viram a manifestação da glória de Deus. Estão entendendo? Então Moisés precisava reorientar o pensamento deles, a visão, não só a visão de mundo dos israelitas, mas a visão do Deus de Israel. Ele precisava, por isso ele escreve o livro de Gênesis. Nós vemos que o povo de Israel tinha perdido essa noção de Deus. Nós vemos isso quando Moisés foi lá e disse para eles assim: o Deus de nossos pais me mandou aqui falar com vocês e tirar vocês da escravidão do Egito. O que o povo falou para eles quando ele falou assim, o Deus dos nossos pais? Quem é esse Deus? Perceberam? Eles não conheciam. Quem é esse Deus? Deus dos nossos pais? Não, eu estou com os deuses dos egípcios. Eles não tinham essa noção de Deus. Os israelitas, eles foram durante 400 anos reorientados a pensar de maneira diferente do que pensava Abraão, Isaac, Jacó. Eles perderam, porque as gerações, né, foram morrendo e nascendo outras. Eles perderam aquele conhecimento, perderam a vivência, perderam aqueles milagres, a bênção de Deus, os mandamentos de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. A vida de Abraão com Deus, de Isaac com Deus, de Jacó com Deus, eles perderam completamente. Foram 400 anos, meus irmãos. 400 anos, tá? Então, era preciso que Moisés tivesse esse trabalho. Enquanto eles estavam no deserto, e talvez aí, está me ocorrendo aqui agora, que Deus tenha feito eles ficarem rodando lá, até para dar tempo também para isso, antes deles entrarem na Terra Prometida. Sabe? Por que Auxileia? Bom, vamos ver se a gente vê por quê, que eu não quero adiantar nada não. Então era preciso que eles tivessem um relato escrito de quem era esse Deus, desde a criação, porque já existia no meio lá dos egípcios teorias acerca da criação. O mundo foi criado desse jeito, foi criado daquele. Eu acho até que a gente falou alguma coisa, né? Não falamos não, isso foi na aula da escola dominical. Já estou fazendo confusão aqui na minha cabeça, né? Eles tinham recebido alguns ensinamentos, que o mundo foi assim, que o mundo aconteceu desse jeito e tudo mais. Nem chegou na teoria de Darwin, porque Darwin aqui nem existia, né? Mas eles tinham muitas teorias acerca da criação do mundo, né? Então, era preciso que eles tivessem o relato por escrito da origem da fé deles. Como tudo começou. Quem é Deus? Moisés precisava ensinar isso para eles. Que aliança é essa de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó? Esses três eles sabiam. Eles sabiam que eles eram filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, da descendência deles. Mas que aliança que foi feita com eles, que Deus fez com eles? Eles não tinham esse entendimento e esse conhecimento. Quais as promessas que Deus tinha feito para Abraão, Isaac e Jacó, que atingiria eles também? Eles não tinham esse conhecimento. Moisés precisava dar a ele esse conhecimento. Qual era a lei de Deus? Eles não tinham nenhuma ideia que Deus tinha dado leis para eles, tá? Então, era preciso dar tudo isso a eles, reorientar a visão daquele povo acerca de quem era o Deus deles, que os criou como povo e os chamou e os reservou para serem povo separado, escolhido de Deus.
Tá? Então esse seria o primeiro ponto das razões pelas quais Moisés teria escrito esse livro. O segundo ponto, já que eu dividi, né, então eu posso adiantar agora mais um pouquinho. O segundo ponto, o segundo motivo era o seguinte: Moisés, ele quer explicar a origem de certas leis que ele, amando de Deus, deu aqui para o povo de Israel nessa caminhada dos 40 anos no deserto, né? Ele precisava dar a origem de certas leis que com certeza pareciam muito estranhas, vamos dizer assim, para aquele povo que tinha passado tanto tempo no Egito. O povo, passando tanto tempo no Egito e vendo tantos costumes diferentes, quando Moisés vem e traz as leis de Deus para eles, então, o que é isso? Que coisa estranha, não é? Não seria normal? Não seria bem normal isso? Então, eu só vou dar um exemplo aqui, vou dar alguns exemplos de leis que Deus deu ao povo, né, logo que eles saíram do Egito, e que seria difícil para eles entenderem. Por exemplo, vocês têm que guardar o sábado. Mas por quê? Lá no Egito a gente não guardava dia nenhum, nós trabalhamos de domingo a domingo. Por que nós agora vamos ter que guardar o sábado? Bem, nós vamos ver. O que Moisés falou para ele? Porque Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia ele descansou e deu essa ordem que é também para nós trabalharmos 6 dias e descansarmos no 7º dia. Entenderam? Então, é interessante que há uma discussão aqui no Brasil, né, de uma deputada biruta aí, que quer mudar o 6x1 para 5x2, né? Mas se a gente analisar bem, o 6x1 veio de Deus. Trabalhar 6 dias e descansar 1. Ela já quer trabalhar 5 dias e descansar 2. Bom, tudo bem, né? Desde que um dia seja considerado por nós o dia do Senhor. Muito bem. Então, por exemplo, precisava reorientar as leis de Deus, como, por exemplo, o sábado, para que não parecesse para eles estranho. Então, Moisés diz que Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º descansou, e que deu essa ordem que era para o povo fazer o mesmo. Outra questão, né, que Moisés, outra lei de Deus que Moisés diz para o povo é sobre a fidelidade no casamento. Por que nós temos que ser fiéis? Lá no Egito a gente viu que eles tinham, cada homem tinha 2, 3, 4 mulheres, o faraó tinha não sei quantas mulheres. Por que nós temos que ser fiéis no casamento? Aí Gênesis esclarece isso. Por quê? Porque Deus só criou um homem e uma mulher para que eles se unissem, né? Para que eles se entrelaçassem. É um homem e uma mulher. Deus não criou um homem e 2 mulheres. Deus não criou 2 mulheres e um homem. Então, né, para Deus é um homem com a sua mulher e pronto, está acabado. Gênesis esclarece isso, né? Ele criou o primeiro casal, e os outros casais teriam esse como modelo, Adão e Eva. Por isso, a lei dos 10 mandamentos, uma delas era: não adulterarás, ou não terás outra mulher, ou outro homem também, né? Outras coisas, outras leis que Deus deu para o povo. Por que é proibido adorar Deus através de imagem? Isso aí não entrava na cabeça desse povo que saiu do Egito. Por quê? Eles adoravam tudo. Eu falei para você, só luz. Eles adoravam tudo. E por que agora eu não posso criar uma imagem e eu não posso adorar Deus através da imagem? Ou não posso adorar os outros deuses? Não terás outros deuses diante de mim, né? Está lá nos mandamentos. Isso era muito difícil para eles, porque durante 40 anos eles adoraram lá no Egito
Todas as imagens que os egípcios adoravam, por que agora isso não podia ser, era proibido? Aí Moisés ensina para eles que Deus é espírito, ele não é a natureza, porque os egípcios adoravam a natureza, ele é quem criou a natureza, então ele está acima da natureza. Você não pode adorar a natureza ao invés de adorar quem criou a natureza. Se você está entendendo até agora, você já percebeu que a origem de todas as leis de Deus estão aqui no livro de Gênesis, que nós vamos estar vendo, né, mais para frente. Toda a origem está aqui. Você fala assim, não, peraí, os 10 mandamentos estão lá em Êxodo, eu sei, mas o entendimento que você precisa ter das leis dos 10 mandamentos está aqui em Gênesis. Por que eu tenho que ser fiel ao casamento? Porque Deus só criou um homem e uma mulher e os uniu para que deles saíssem, né, a descendência. Não foi um homem com 2 mulheres. Entendendo? Por que eu tenho que adorar só a Deus e não posso fazer imagem? Porque Deus é espírito, você não faz imagem de espírito. Ponto 1. E porque Deus, você não pode adorar o sol, a lua, a estrela, a natureza como adoravam os egípcios, porque Deus é que criou tudo isso. Está em Gênesis. Estão entendendo? Estão percebendo aí que a origem de todas as leis que o povo vai receber depois, lá em Êxodo, Levíticos, Números e até no Deuteronômio, renovando, né, reiterando as leis, estão aqui em Gênesis? Perceberam? Por que Deus deu essas leis? Qual o sentido delas? Qual o propósito dessas leis? Né? Tá tudo aqui em Gênesis. Está registrado aqui em Gênesis, tá? Eu vou parar por aqui. Eu tinha que continuar aqui porque é dentro do mesmo pensamento, mas já está muito grande o vídeo e eu já falei que eu não quero cansar vocês, né? Eu não quero que vocês desanimem. Então eu vou botar aqui. Parei aqui em... Hoje é 28 de 2 de 25, tá? Porque nós vamos continuar vendo, tá bom? Outras questões que eram importantes para que Moisés pudesse orientar esse povo, reorganizar os pensamentos deles, porque durante 400 anos lá no deserto eles aprenderam muita coisa errada, muita coisa contra Deus e contra os mandamentos de Deus. Então, por isso, Moisés escreve o Pentateuco, começando de Gênesis, porque Gênesis é realmente a origem de tudo, inclusive das leis que Deus vai dar para Moisés, para ele passar para o povo. Amém, meus irmãos? Então, já sabem, dois vídeos, porque, né, infelizmente eu fui interrompida, mas eu não quis perder o início que eu tinha dado para vocês, inclusive a oração. Que Deus abençoe vocês, tá? Conforme Números 6, 24, 25 e 26, que eu já falei que vocês vão decorar, me ouvindo, porque eu decorei, foi desse jeito, né? Ouvindo um pastor, todo culto ele terminava falando esse versículo. Então eu quero abençoar vocês com a bênção araônica que Deus mandou Arão proferir para o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Levante o seu rosto, o rosto de Deus, errei aqui, e te dê a paz. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.